Graça e paz, em nome de Jesus, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado, que Deus abençoe cada um de vocês de maneira excelente, de maneira grandiosa, de maneira poderosa, de maneira especial. Que Deus abençoe cada um de vocês de maneira especial. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, em espírito e verdade, para juntos glorificarmos o nosso Deus, buscarmos a presença, desfrutarmos da comunhão da presença, né? Pois Ele está em todos os lugares, e que neste momento a presença dEle se faça na sua vida muito mais, e no lugar onde você está, na sua casa, no seu local, agora onde você estiver, trabalho, escola, onde estiver, né? Até porque outros tantos em outros momentos ouvirão, assistirão essa ministração. Hoje é um dia especial para nós, né? Porque agora no mês de junho, no dia 26, nós completamos 20 anos de Igreja Batista Palavra da Vida, tá? Então são 20 anos de ministério, 20 anos de trabalho, né, que começou ali com 4 pessoas, né, ali na Avenida Bahia, né, na Fazenda Grande, aí Avenida Bahia, número 26, né, ali na minha casa. Começou ali com 4 pessoas, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, e Deus abençoou e fez o que fez e tem feito o que tem feito, né, e fará ainda o que há de fazer, para a glória do nome dele, né? Muitas pessoas ou algumas pessoas conhecem a nossa história, a nossa trajetória, tá? E eu louvo a Deus por esses 20 anos, né? O tempo realmente passa muito rápido, né? Hoje nós temos 20 anos, completamos 20 anos de ministério. No sábado, ontem, dia 4, né, nós estaríamos comemorando, né, os 20 anos de aniversário, festividade nossa, mas infelizmente ou felizmente, Deus sabe, né, nós não podemos nos reunir como gostaríamos para comemorarmos esses 20 anos da graça de Deus, da bênção de Deus e da fidelidade também de Deus e da bondade, de toda a sorte de bênção com que Ele nos abençoou nesse tempo, né, e nos tem abençoado. Nós sabemos que, como está escrito, aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo, tá certo? Então, eu quero nesse momento curvar a minha cabeça juntamente com você e orarmos a Deus em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos. Obrigado, Deus, por mais este dia na Tua presença, por este momento em que estamos unidos diante do Senhor, ainda que fisicamente separados, mas no Espírito, na unidade do Espírito e na fé, unidos ao Senhor, em nome de Jesus, estamos reunidos em Tua presença para glorificar o Teu nome, exaltar o Senhor, agradecer ao Senhor, bendizer e render graças a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará ainda, porque as Tuas promessas, todas elas se cumprirão, cabalmente se cumprirão. Então, ó Deus, nós temos razão de sobra para nos alegrar, Senhor, porque o que está escrito se cumprirá, está se cumprindo e se cumprirá, até o dia do Senhor. Então, ó Deus, toma em Tuas mãos agora a nossa vida, espírito, alma e corpo, e nos abre o entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Escritura e compreender a Sua vontade acima de todas as coisas. A Escritura e o que o Senhor deseja de nós, o Senhor quer de nós, o que o Senhor deseja que nós façamos. Então, nos abençoe nesse momento, abençoe a cada vida, cada alma que ouvir essa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje, né, é um dia assim, para a gente ali da Igreja Batista Palavra da Vida, especial, né?
É um dia muito especial para nós, 20 anos de ministério, não são 20 dias de ministério, né? São 20 anos, muitas coisas aconteceram, né? Coisas desagradáveis, muito desagradáveis, que nos serviram para experiência, aprendizado, né? É um experimento, é um teste, é uma prova de Deus. Várias provas nos foram enviadas, muitos momentos difíceis nos foram chegados, mas Deus nos deu graça e nós vencemos tudo, né? Mas também nós vivemos ali, passamos ali por momentos maravilhosos, né? Temos muitos testemunhos, né? Na nossa pequenez, né? Porque somos uma igreja relativamente pequena, né? Não somos uma igreja rica de dinheiro, disso, daquilo, outro, né? Mas somos ricos do Espírito de Deus e da graça desse Deus poderoso e da nossa fé também, tá certo? Então eu quero, assim, como eu disse, lembrar um pouco de algumas coisas e falar de algumas coisas que nos aconteceram ao longo desse tempo, né? A igreja começou há 20 anos atrás, e aquela coisa, e ali na presença do Senhor, quando em determinado momento o Senhor me disse, agora você vai e faz a obra, e eu disse, o que é que eu faço? E ele disse, faça um culto na sua casa. E eu fiz esse culto, e desse culto estamos com 20 anos de ministério, graças a Deus, né? E ali, naquele princípio, várias pessoas iam e participavam dos cultos, alguns ficaram, outros não, e Deus vai renovando a sua igreja, vai trazendo pessoas, né? E no passar do tempo é natural, comum que alguém se mude, né? Vá morar em outro bairro, em outra cidade, enfim, e o Senhor continua a renovar a sua igreja, abençoar a sua igreja, né? Outros partem mesmo para a eternidade com Cristo, né? E nós sentimos a falta, e nós nos lembramos sempre, né, daquelas pessoas que partiram para Cristo e que somaram na igreja e que foram marcantes na igreja, e que nós ficamos muito felizes porque dormiram em Cristo, né? E como nós lemos aqui na sexta-feira, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então nós cremos isso. Jesus, ele disse àquele homem que estava ali à sua direita, quando ele foi crucificado, né? Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus disse a ele, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E aquele homem morreu naquele mesmo dia, né? Até porque era comum que os crucificados morressem 2 ou 3 dias depois. Eles eram largados lá para morrer, né? Só que era a sexta-feira, era o que os judeus chamavam de dia da preparação, e os judeus não queriam que alguém ficasse na cruz ali no sábado, então eles queriam que morresse naquele mesmo dia, e os soldados romanos foram e quebraram as pernas, né, daqueles 2 homens que estavam crucificados, um à direita e um à esquerda de Cristo. Diga-se de passagem que um zombou até o fim, não o reconheceu como Salvador, e o outro reconheceu a sua grande culpa, dizendo, nós estamos aqui por tudo mal que nós fizemos, nós estamos recebendo justo juízo sobre os nossos feitos, né? E ele não se diz inocente, ele se diz culpado, ele diz que está recebendo aquilo que ele merecia, eles estavam recebendo aquilo que merecia, e ele pede a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse que hoje mesmo estaria, naquele mesmo dia, ele estaria com Cristo no paraíso, e ao fim da tarde, às 15 horas, né, grandes trovões e relâmpagos e barulho, aquela coisa toda, e ventania, e os judeus querendo que eles não ficassem ali no sábado e o domingo posteriormente para morrer, pediram para que matasse-os, né? Então os soldados romanos vêm e quebram as pernas dos 2 malfeitores, e eles morrem imediatamente porque não suportam o peso do próprio corpo, né? Sendo crucificados, não suportavam o peso do próprio corpo. E morrem imediatamente de dor, de agonia, de hemorragia, enfim, fratura exposta nas 2 pernas. Não é fácil, né? Além já crucificado. E Jesus Cristo, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira naquele momento. E o soldado diz, poxa, não é possível, já morreu? Então vamos verificar. E quando ferem a Jesus, do seu lado sai sangue e água, né? E viram que Jesus estava realmente morto. Como ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então se cumpre aquilo que Jesus ele diz, como se cumpre tudo o que a Escritura Sagrada diz, né?
E nesse período de tempo que nós temos pregando o Evangelho, no compromisso de pregar a palavra de Deus, né? Porque para isso o Senhor ele me chamou, ele me ungiu, né? Eu, o menor dos menores, o menor de todos, o mais imperfeito, o mais indigno, mas se Deus quis assim, paciência, só Ele pode fazer e desfazer, né? Então, uma coisa interessante, né? Esse ano nós não nos reunimos ali para comemorarmos, e se reuníssemos, eu sei que aconteceria a mesma coisa que acontece todos os anos, né? Cada ano é uma festividade mais abençoada, mais maravilhosa, mais especial, com algo novo, com algo especial da parte de Deus. Deus nos tem abençoado grandemente nesse tempo, tá certo? E muitos irmãos, né, que participaram conosco no princípio, né, uns já dormiram no Senhor, outros continuam, tá? Mas eu quero lembrar bem do irmão Aderbal, né? O nosso irmão Aderbal ali da Igreja Batista Redenção, tá? Aderbal começou lá, a gente fazendo culto, Aderbal sempre nos cultos, sempre participando, já ministrou algumas vezes lá na igreja, participou de praticamente, eu digo de todos os aniversários lá da igreja, e desde o primeiro ano de aniversário da igreja, Aderbal, ele tem uma passagem bíblica que ele sempre diz, né? Então foram 19 anos Aderbal repetindo a mesma palavra lá na igreja, né? Não foi os 20 anos porque nós não comemoramos. Se Deus permitir um momento ainda esse ano de nós comemorarmos, Deus é que sabe, eu sei que ele vai lá e ele vai falar a mesma coisa, né? Então é uma passagem bíblica, né, que está lá em Apocalipse capítulo 3, né, versículos 7 e 8, quando ele diz assim, né, no primeiro aniversário da igreja, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Eu estava me lembrando assim, por 19 anos, o nosso irmão Aderbal, ele chegava lá e participava em oração, e louvor e adoração, mas ele sempre deixava a mesma palavra todos os anos ali para a igreja, né? Isso nos marcou muito, assim, né? Que eu creio e tenho certeza absoluta da parte de Deus. Nesses 20 anos eu vi ministérios abrirem porta e fecharem as suas portas, né? Eu sei que Deus, por sua fidelidade, né, nos tem sustentado, e eu creio essa palavra é da parte do Senhor para nós, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, né? Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Põe uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Eu louvo a Deus, amados. Eu louvo a Deus por esta palavra, eu louvo a Deus por tudo que Ele fez nesses 20 anos, em nome de Jesus, né? Guardaste a minha palavra, né? Quantas igrejas hoje têm guardado a palavra do Senhor, né? Quantas igrejas hoje têm pregado o Evangelho de Cristo Jesus, né? O chamado de Deus na vida do homem de Deus é para ele anunciar a Escritura Sagrada, né, que contém a mensagem de Cristo, né? Não é uma escritura que contém grandeza, contém glamour, contém fama, contém um monte de felicidade. Meu irmão, leia a história da igreja, estude a história da igreja, tá? Que você vai ver que não tem nada nem de grandeza financeira, material, social, né? Nem de prosperidade. Você vai ver a sangue derramado, você vai ver a perseguição por causa do nome do Senhor, né? Ou você vai ver uma igreja de pessoas diferentes dos padrões do mundo da sua época, né? E hoje a igreja está praticamente igual ao mundo da época, ao mundo que nós estamos vivendo, né? É difícil hoje você identificar um cristão, né,
pelas suas palavras, pelo seu procedimento, pela sua fé, pelo seu discurso, pelo seu testemunho, pelas suas ações. É difícil você, né? Às vezes você vê um cristão falando da mesma forma que aquele que não conhece a Deus fala, andando, falando, procedendo, agindo, e o pior, com os mesmos pensamentos, as mesmas percepções, os mesmos juízos, né? As mesmas concepções de verdade, de mentira, de certo, de errado. Então você não vê quase praticamente diferença nenhuma, né, entre um cristão e um não cristão. Tá? E na história da igreja a gente vê que o povo do Senhor foi um povo sofrido, né? Foi um povo perseguido, foi um povo que não teve grandeza social, nem financeira, nem material nenhuma, meus amados. Nenhuma. Se você ler os primeiros 300 anos de existência da igreja, foram 300 anos de sangue, de espada, de perseguição. E os 50 últimos anos de perseguição, que foi sob o domínio do imperador, né, Domiciano, irmãos, foram 50 anos de sangue, de morte, de pessoas sendo queimadas vivas, de pessoas sendo lançadas às feras, de pessoas sendo degoladas, enfim. Só que tinha um detalhe, a igreja era poderosa, e o poder da igreja era o amor. O poder da igreja era o amor, o poder da igreja era o Espírito do Senhor, era a presença de Cristo, era a presença de Deus ali, né? Era o amor, era o poder, era a graça, era a humildade, era a ação do Espírito Santo, né? Hoje você vê tantas igrejas aí com tanto dinheiro, com tanto glamour, com tanta coisa, você não vê a ação do Espírito Santo. As pessoas entram pecadoras, continuam pecadoras, vivem 20 anos dentro da igreja, continuam cometendo os mesmos pecados, pensando da mesma forma, né? Por quê? Porque não há uma ação do Espírito Santo. E por que não há ação do Espírito Santo? Porque, muitas vezes, a igreja, o povo que ele congrega, desde o líder aos liderados, eles estão buscando as coisas da terra e não as do céu, meus amados. Eles estão buscando as coisas desta vida e não a da vida futura, o século vindouro, né? Então, o importante é que nós guardemos a palavra do Senhor e que não neguemos o nome dele. Eu fico perplexo quando eu vejo, às vezes dá vontade de chorar quando eu vejo o crente dizendo, não, porque tudo bem o crente ser rico. Leia a história da igreja, amado, não tinha crente rico não, meu irmão. Pode ter, mas o que o crente rico faz com a riqueza que ele tem? O que acontece no princípio, né? As pessoas pegavam tudo aquilo que lhes sobravam, não tudo que tinha, né? Lá no livro de Atos, né? Quem tinha propriedades, quem tinha bens, pegava aquilo que tinha além do que era necessário, vendia e dava o dinheiro aos apóstolos para distribuir aos pobres. Será que a gente vai ver isso novamente, irmãos? Né? Quantas vezes o próprio cristão, ou aquele que se intitula, se apresenta como cristão, ele passa, ele vê um necessitado, ele faz como aquele levita, aquele sacerdote da parábola do bom samaritano, ele passa de largo, ele ignora o sofrimento de uma pessoa, né? Quantas vezes nós vemos isso, né? Então, o que o rico faz com a riqueza que ele tem? Né? O que você faz com... tudo bem o crente ser rico. Meu irmão, primeiro, o crente não tem nem que querer ser rico. A própria Escritura diz que todo aquele que quiser ser rico não ficará impune. Haverá punição para quem desejar ficar rico. Em segundo lugar, a Bíblia diz que todo aquele que quer ser rico cairá em muitas paixões e concupiscências perniciosas, que levam os homens à ruína. E muitos foram destruídos por causa disso. Então vejam bem, o conceito do que Cristo ele nos ensina. Em primeiro lugar, o Evangelho é pureza, o Evangelho é simplicidade, é a simplicidade da pessoa de Cristo. Tá? Em primeiro lugar, vejamos bem, o propósito nosso ali naquela igreja evangélica, Palavra da Vida, Igreja Batista, Palavra da Vida, que é uma igreja evangélica, é pregar a palavra de Deus. Louvo ao Senhor por haver usado nosso irmão Aderbal, repetindo 19 vezes, 19 anos, eu sei que não repetiu o 20º por causa do momento que nós estamos vivendo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, e nós, pela vontade de Deus, temos pregado essa palavra, né? Como diz lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, né?
Veja o que Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta o que, queridos? O prazer, a alegria, não. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmão, nós somos chamados para pregar a palavra, nós somos chamados para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, e o evangelho de salvação, o evangelho de arrependimento, o evangelho de cura, o evangelho de poder, o evangelho de alegria, o evangelho de santidade, o evangelho de serviço, em nome de Jesus. É para isso que nós somos chamados. Né? Não é para pregar um evangelho de dinheiro, de riqueza, de fama, de glamour, de viagem, de avião, de relógio de ouro. Não é isso. Não é isso. O exemplo nosso foi Jesus Cristo. O próprio Paulo, ele nos exorta a sermos imitadores de Cristo. Tá? Paulo diz, poxa, eu imito a Cristo, né? E vocês imitem a mim. Vejam só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve sua primeira carta aos Coríntios, tá? No capítulo 1, versículos 27 e 28, né? Primeiro, Deus, o apóstolo Tiago, ele diz, observem no meio da irmandade, se não são na sua grande maioria pobres. Veja que no meio da nossa fé não há muitos ricos e pessoas bem nascidas. A sua grande maioria são pessoas humildes e pobres. Então, e Deus, né, ele busca justamente essas pessoas. Tá? É como Cristo Jesus diz assim, certa vez ele diz, ó Pai, ele se alegra no Espírito Santo, e ele diz, Senhor, graças te dou, te louvo, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e não aos sábios e aos entendidos. Então é para os pequeninos. Tá? Então ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz o seguinte, né? Aqui, a vocação dos santos. Vou dizer no versículo 26 em diante. Diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, na vossa fé, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Tá? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então veja como Deus faz. Ele escolhe aquilo que não é nada diante dos homens para confundir os homens, para aniquilar toda a sua sabedoria. Né? Como Deus faz? Né? Deus não está chamando intelectuais, cientistas e tal. Não, Deus está chamando pessoas humildes, pessoas que creem nele, pessoas que esperam nele. Tá? Deus chama, Deus ele escolhe, né, as coisas loucas para confundir as sábias, né? As fracas para envergonhar as fortes. Né? Não é uma coisa estranha e maravilhosa ao mesmo tempo? Os sábios, os intelectuais perecerão, os pobres, os humildes, que creem em Cristo Jesus, irão para a glória de Deus. Que coisa! Né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, agora eu quero dizer para vocês o que Paulo disse. Tá? Ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Né? Paulo não era Cristo, nem usurpava ou queria ser Cristo, nem se anunciou como se fosse ele mesmo Cristo, mas ele dizia o quê? Ele imitava Cristo, ele copiava Cristo, ele procurava seguir as ações, as atitudes, as obras de Cristo. Né? Ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Paulo nos exorta a imitar a ele como ele imitava a Cristo, ou seja, então vamos imitar a Cristo também, né? Vamos imitar a Cristo também, o que Cristo diz para mim, para você, para todo aquele que confessa o nome dele, tá certo? Efésios, vamos mais para frente um pouco na carta de Paulo, mesmo Paulo, né? Paulo escreve muito, né? O Novo Testamento tem grande parte dos escritos de Paulo. Capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Viva como Cristo, seja um imitador de Deus, como um filho amado de Deus. Queridos, o que Jesus está dizendo? Nós devemos ser humildes, amorosos, nós devemos nos entregar a Deus, nós devemos nos sacrificar para Deus. De que forma? Não é carregando uma cruz, não é nos ajoelhando no milho, mas é nos separando para Deus, nos consagrando para Deus, nos afastando das coisas que desagradam a Deus, tá certo? Então, Cristo, ele é a própria simplicidade, tá certo? Cristo, ele é simples, Cristo, ele é puro, Cristo, ele nos dá um exemplo de humildade, meus amados, tá? Cristo nos dá exemplo de humildade. Então, vejam só, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, né? Nós vemos aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, tá bom? Que diz assim: Cristo dá o exemplo de humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, né? Nós sabemos que grande foi essa recompensa, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, Cristo, ele nos dá exemplo de humilhação, de humildade, de humilhar-se a si mesmo, né? E é isso que o Senhor nos ordena fazer, tá certo? O Evangelho de Cristo é o Evangelho de pureza, né? Às vezes eu comparo a igreja antiga com a igreja de hoje, eu olho para o Evangelho antigamente, o Evangelho como ele é hoje, né? Como estão anunciando, que tipo de evangelho estão anunciando? O apóstolo Paulo disse: meus amados, se vier alguém, ou até mesmo um anjo, vier e anunciar outro evangelho que vá além daquele que nós vos temos pregado, seja anátema, porque na realidade não há outro evangelho, senão alguns que vos perturbam, né? Então essa coisa, esse evangelho da bondade, da grandeza, o evangelho do luxo, da riqueza, do glamour, da realização pessoal, o evangelho, meu irmão, é a salvação da sua alma pecadora, condenada, miserável, pela graça de Deus. Evangelho é isso, evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu? O evangelho não foi pregado, não é pregado para enriquecer a mim ou a você ou a qualquer um. O evangelho é pregado para salvar a tua alma perdida, meu querido. O evangelho foi pregado para me salvar, miserável pecador. O evangelho foi pregado e ele é pregado, ele está sendo pregado para salvar os eleitos de Deus, os crentes em Cristo, aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a vontade do homem, ou da carne ou do sangue, mas pela vontade de Deus. Então o evangelho de Cristo, ele é pureza, ele é amor, ele é santidade, ele é fé, ele é humildade, ele é unidade. Entenderam? Isso é o evangelho de Cristo, é o evangelho de pureza, de amor e de santidade. Hoje em dia você vê nas igrejas tantas pessoas cometem pecados, abominações, e não estão nem tanto preocupados com o que fizeram.
Por quê? Porque não tem a menor noção de Deus, de Cristo, da igreja e do que é santidade. Né? Quantos jovens nós vemos aí cometerem pecado dentro da igreja, né? Jovens se antecipando, né? Fazendo sexo antes do casamento, manchando o santuário do Espírito, profanando o santuário do Espírito. Paulo diz, todo pecado, irmão, que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, aquele que fornica, aquele que comete pecados sexuais, esse peca contra o seu próprio corpo, e vós não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, o qual não provém de vós mesmos, não sois de vós mesmos, né? Então, o teu corpo, meu querido, não te pertence. Às vezes nós vemos também casados. Não é só um solteiro, não. Você vê casado também. Casado sendo infiel, casado mentindo, casado fazendo, casado acontecendo, fazendo o que é errado diante de Deus, sendo infiel à sua esposa, sendo infiel ao marido. Isso acontece, meu querido, acontece. Acontece em várias dimensões. Na dimensão da palavra, na dimensão do pensamento e na dimensão das ações, das obras. Por quê? Não há temor, as pessoas não têm noção de santidade, as pessoas não têm noção de castidade, né? A palavra abolida, o evangélico não usa o termo castidade, deveria usar, viu? Evangélicos deveriam usar o termo castidade, né? Que fala especificamente sobre a pureza sexual, né? Castidade, pureza sexual. O evangelho deveria falar, os crentes deveriam falar. Por isso que é tão pouca noção que os evangélicos têm sobre castidade. E você vê garotos jovens namorando, se abrasando, fazendo sexo, esse tipo de coisa. Por quê? Porque não tem a mínima noção do que é castidade. Muitas vezes os pastores nem pregam isso, tá? Meu irmão, é como diz, a porta que eu coloquei diante de ti, ninguém pode fechar. Eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando você guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor, muita gente vai te odiar, meu querido. Se a tua mensagem bíblica for de autoajuda, de falar o que as pessoas querem ouvir, às vezes eu fico olhando e digo, meu Deus, a igreja era tão sofrida, tão perseguida, a igreja hoje é tão, assim, desacreditada, né? Por quê? Pecado, e pecado, e pecado, e escândalo, e mais escândalo. Infelizmente, a gente vê, é triste, é lamentável. O que a igreja do Senhor precisa fazer, e eu digo neste dia, é guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor. É isso que a igreja deve fazer. É isso que a igreja deve fazer, é guardar a palavra de Cristo e não negar o nome dele. Tá? Guardar a palavra e não negar, como Paulo falou a Timóteo, né? Conjuro-te por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos. Quando ele vier, quando ele se manifestar, pregue a palavra. Pregue a palavra, porque algumas coisas vão acontecer, meus amados. Primeiro, eles, né? Haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Você vê muita mensagem de autoajuda. Como vencer isso, como vencer aquilo, como ser feliz no casamento, como vencer o medo, como vencer a angústia, como isso, como aquilo outro, como ter uma vida vitoriosa. Esse evangelho ia funcionar naquela igreja, irmão, dos primeiros 350 anos, irmão, ia funcionar um evangelho desse? Um evangelho desse não ia existir nem igreja. Isso é uma palhaçada com todas as letras. Não existiria nem igreja se a mensagem da igreja primitiva fosse como vencer a angústia, como vencer o medo, como vencer a tristeza, como prosperar, como ser bem-sucedido na família. Procurar o que fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Paulo disse que chegaria o tempo que não suportariam a sã doutrina. Paulo disse que chegaria o tempo em que eles ajuntariam mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles iriam procurar quem pregasse aquilo que eles desejariam e desejarão ouvir. Estamos vivendo isso. Paulo disse que chegaria o tempo em que se recusariam, né? Se recusariam a dar ouvidos à verdade. Se recusariam a ouvir a verdade. Deixa eu vir aqui, vamos lá, para não falar errado, né? Chegaria o tempo em que se recusarão a dar ouvidos à verdade,
se entregarão a fábulas, a mentiras, a contos, a histórias bonitas, a história bonita de se ouvir, que alegra, que anima, que faz o crente rir, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, meu amado, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo diz, né, que nós, porém, precisamos ser sóbrios em todas as coisas, atentos, vigilantes em todas as coisas. Devemos suportar as aflições, devemos fazer o nosso trabalho, o trabalho de um evangelista, e devemos cumprir cabalmente, totalmente, literalmente, completamente o nosso ministério, o ministério que o Senhor nos chamou para nós executarmos. Então, irmãos, mais um ano da existência e da bênção do Senhor na Igreja Batista, Palavra da Vida. Não é uma igreja grande, uma igreja pequena, né? Não é uma igreja rica de dinheiro, mas como Deus faz, né? Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios, né? As fracas para envergonhar os fortes, as que não são, as desprezíveis, as que não são nada, para aniquilar as que são. Então, na nossa pequenez, na nossa pobreza, né? Na nossa humildade, Deus nos concedeu e tem concedido nós abençoarmos até financeiramente ministérios muito maiores do que o nosso, meus amados. Você vê como Deus faz. Pequenininho e abençoando aos grandes, pequenininho e abençoando missionários, pequenininho abençoando organizações cristãs, pequenininho abençoando ministérios, pequenininho abençoando pessoas, ajudando pessoas da própria igreja e pessoas que não são também da igreja, que não congregam, que não fazem parte do corpo de Cristo, mas nós abençoamos também essas pessoas. E não abençoamos para contar história não, meu amado, abençoamos porque Jesus nos ordenou a fazer essas coisas. Tá? Então eu louvo a Deus, né? Nós ali pequenininhos, mas Deus por sua graça, bondade, misericórdia nos concedeu abençoar a grandes, e que Deus nos abençoe muito mais, porque o que fazemos para Cristo e para a glória de Deus em Jesus Cristo, jamais a glória de homem algum ou de placa de igreja alguma, mas a glória do Senhor da igreja, do dono da igreja, do cabeça da igreja, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então a Ele toda a glória, todo louvor, todo poder, toda adoração, toda ação de graça, a Ele toda a nossa gratidão e louvor por esses 20 anos debaixo da sua graça, do seu favor, do seu poder, da sua bondade, da sua bênção, abençoados e abençoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao nosso Senhor toda a glória, irmãos, pois nos manteremos até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, guardando a sua palavra e não negando o seu nome. A Ele seja toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Toda a glória ao nosso Deus, toda a glória ao nosso Senhor. E oremos, estamos orando e orando cada vez mais, para que tudo volte ao normal, para que tudo volte à sua normalidade, para que nós possamos voltar e voltar com força no serviço da obra de Deus, como está escrito no demais, irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Que Deus nos abençoe, que Deus, o Deus da glória, o Deus de todo poder e glória, abençoe a Igreja Batista, a Palavra da Vida, abençoe aquele rebanho e abençoe ao menor dos menores, que é o pastor daquele rebanho, o menor de todos. Que Deus abençoe aquela igreja, que aquela igreja seja sal na terra e luz no mundo, seja a bênção de Deus naquele lugar, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe aquela igreja, que Deus levante aquela igreja com muitas obras para a glória do nome dEle, ainda que ninguém veja, mas que Deus veja, porque nós não fazemos nada para mostrar para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar mais ainda, queridos, para que a gente possa voltar
voltar e congregar e adorar a Deus e cultuar a Deus como convém, e para que nós possamos pregar este evangelho e apressar, como disse Paulo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque este evangelho do reino, disse Jesus, será pregado a todas as nações, então virá o fim. Que a graça seja multiplicada na vida de todos vocês. Deus abençoe, dê uma excelente semana, uma ótima noite, agora de hoje, de domingo, uma excelente semana pela frente, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do rosto dele, que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Graça e paz. Deus abençoe nossa nação, com salvação e graça, com misericórdia. Que Deus abençoe a igreja com avivamento e traga cura e normalidade sobre a nossa nação. E abençoe os pais de famílias que estão precisando trabalhar. Que Deus abençoe essa nação, abrindo milhões de portas de trabalho. Milhões de portas de trabalho. Que o Espírito Santo faça uma obra de poder, que o Deus da glória faça uma obra de poder nessa nação, para abrir milhões de portas de emprego para os pais, para os filhos que se formam também, para o jovem que também precisa começar a sua vida, né? Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe os governantes da nossa terra, que Deus abençoe a nossa cidade com a paz. Deus abençoe, queridos, até quarta, com a graça de Deus, em nome de Jesus, 20 anos de existência, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome dele. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Paz seja com todos. Amém.